E aí? Olá, Eita, peraí que o meu fone não tá funcionando. e aí? Oi, agora sim, boa. E aí, Renan? E aí, gente? E aí, pessoal? Eu e o José, a gente fez um teste aqui antes, não tinha dado certo de eu enxergar ele, mas aqui agora eu tô vendo ele, então acho que vai mais fluida a conversa. Legal. Você teve que mudar alguma coisa para resolver? Então, coisas misteriosas da internet, tecnologias ocultas. Boa. Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? Já deu uns 7 minutinhos e também vai ficar gravado, então qualquer coisa, quem eventualmente perca um pedacinho pode recuperar isso, né? Boa. Eu vou comentar então primeiro o que que é essa fala, né? Afinal de contas, o Neto ele tinha me proposto da gente fazer uma conversa sobre Jung, sobre essa introdução à teoria, e eu já vinha pensando em fazer algumas falas, e eu achei que essa conversa dele, que foi uma proposta dele, encaixaria aqui nessa sequência, né? Então, eu propus uma fala primeiro com uma psiquiatra, né, para pensar o que que é psicologia, o que que é psiquiatria, tentar entender o que que é, afinal de contas, a psicologia, né? Depois eu fiz uma fala com um psicanalista lacaniano, né, para a gente pensar então dentro das psicologias o que que é uma psicologia profunda, né, que leva em consideração o inconsciente, e aí estamos aqui cada vez num campo mais especializado e que eu particularmente vou me sentindo cada vez mais à vontade, porque falar pelos outros é muito complicado, e englobar muita coisa em uma única definição também é algo muito complicado. Então, conforme a gente vai falando daquilo que a gente estuda mais, que a gente tem mais contato, acho que eu vou também ficando mais à vontade. E aí, convidei o Neto, a gente já fez várias parcerias de conversas juntos aí, porque eu trabalhei na clínica que ele trabalha, né? Então a gente já fez vários grupos de estudos, cursos em conjunto. E essas outras falas, bem como essa e outras gravações futuras que eu vou fazer, não só nesse formato de live, mas algumas outras gravações mais extensas também, com um pouco mais de aprofundamento, tanto de psicologia geral quanto psicologia analítica, eu estou deixando disponibilizado tanto aqui no feed do meu Instagram, né, essas mais curtas de live especificamente, mas esse conteúdo também vai ficar disponível no canal que eu criei no YouTube e no Spotify. Então, eventualmente, se alguém quiser acompanhar esse tipo de conteúdo, né, é só se inscrever lá e acompanhar esse tipo de conteúdo, né. Para quem não me conhece, para quem está vindo pelo perfil da Arques ou chegando por algum outro lugar, né, eu sou, então, Renan Marques Franklin, sou psicólogo, me considero um pós-junguiano, né, estou formado há 10 anos na psicologia, atuando na clínica, e desses 10, 9 eu trabalhei lá na Arques, né, com o Neto e o restante do pessoal. E aí, ano passado eu vim para Portugal, então esse foi o motivo do meu afastamento. Estou morando aqui agora e fazendo os atendimentos online, né? Então eu vou pedir para o Neto se apresentar e já vou deixar o pontapé para ele, para a gente pensar, então, afinal de contas, se a gente vai tentar responder do que os junguianos falam, né? O que, afinal de contas, é um junguiano? Né? E até saber de você, Neto, como que você se descobriu junguiano, você se tornou junguiano, como que é esse teu processo pessoal e o que que você vê, né, do que é ser um junguiano, afinal de contas. Legal. Bem, me apresentando rapidinho antes também. Então, sou Neto, né? José de Cash Neto. Sou formado pela Federal do Paraná, já faz 11 ou 12, me confundo aí nas datas, 11 ou 12 anos. Trabalho, atendo, né, na Arques, essa é a clínica que o Renan citou, que a gente trabalhava junto, eu atendo lá até então. Nós
somos um coletivo de 10 psicoterapeutas junguianos, pós-junguianos, né, assim, especialmente. Então, pós-junguianos, aqueles que têm uma afinidade especial com autores que vieram tanto depois, né, do Jung, e que propõem determinadas revisões, não só ampliações, continuidades ou popularizações da obra original, né, como revisões, outras, um twist diferente, né, um refazer e um estender algo da obra, né? Então a gente tem essa afinidade. Nós somos uma clínica, nós somos também um centro de estudos. Então, enfim, a gente, daí que vem a coisa que o Renan falou também, né? Que a gente já fez vários eventos juntos, enfim, a gente já trabalhava dessa forma há algum tempo no centro de estudos, né? E sempre conversando clínica, né? Roçando ombro na clínica, né? E se encontrava, sentava no salão, trocando ideias a respeito da clínica, da vida e das coisas, né? É, então, acho que já entrando na tua pergunta instigante, né, para puxar o papo, né? Essa é uma pergunta que você fez ela assim, agora, e mas outro momento, quando a gente estava dando uma conversadinha, para ver mais ou menos onde a gente passava, ela foi feita do plural, né, quem são os indianos, né? E ela no plural, eu acho ela muito boa, né? Porque os junguianos, eles são super múltiplos, né? Vou falar um pouquinho da onde eu me encontrei, me descobri, né, dentro dessa teoria. Daí acho que já vai abrindo a porta aí para a gente falar da coisa mais geral, né? Mais além de mim. Teve uma das coisas, assim, que eu acho que me pegou muito na psicologia analítica. Então, assim, deixa eu dar um passo atrás, né? Faculdade, Federal do Paraná, tal. Na Federal do Paraná, assim, haviam optativas a respeito da psicologia analítica e eu me meti nas optativas para ver como é que é. Então, assim, já não é uma coisa, na época, pelo menos, não era uma coisa carro-chefe, digamos assim, da faculdade, né? E aí, fazendo optativas, tal, e aí, no meio disso tudo, encontrei um conceito que muito me chamou a atenção, assim, na obra, né, da psicologia analítica, tal, que era a tal da sincronicidade. Sincronicidade foi uma coisa muito convidativa para mim na época, né? O que é, assim, grosso modo de resumo, né? O que é a tal da sincronicidade? É uma conexão entre as coisas mais baseada no significado delas do que na causa, né? Tipo assim, uma coisa, eu largo a caneta caiu. Causalidade, né? Caiu porque larguei. Agora, quando coisas muito, de um significado muito profundo, que você olha e fala, caramba, né? Como é que isso aconteceu nesse momento, na minha vida, que eu estou passando por tal dilema, etc, né? Quando parece que o universo conflui, né? Para aquele momento, super grosso modo, né? Acho que dá para começar a imaginar o que seria a tal da sincronicidade, né? E daí vi o cara falando isso, né? Aquele escrito antigo, denso, né? Do Jung, falando essas coisas. Falei, caramba, né? Tem alguma coisa muito legal aqui, né? E então acho que eu fui ouvindo e fui achando isso interessante, porque eu acho que isso conversava com algumas coisas que eu observava ao redor, que eu observava a respeito da minha vida. Eu falei, caramba, né? Quem que é o doido que vai se meter a escrever isso e colocar isso numa teoria? O Jung, né? Então, aí já é uma coisa que me chamou. Uma outra coisa, assim, que eu acho que foi aí como se algo que foi fundamentando um treco em mim, na minha personalidade, nos meus gostos, interesses, que depois eu fui encontrando cada vez mais reverberação na psicologia analítica, né, que é como a gente chama a psicologia do Jung, que eu jogava na época, né, na adolescência, assim, pré-adolescência, começo da adolescência, eu jogava muito RPG de mesa, né? Então, RPG é jogo, para quem não conhece, né, é um jogo de interpretação de personagens, onde você descreve, narra as situações que estão acontecendo e como os personagens vão agir dentro de um grupo, cada um vai encarnando um ou mais personagens, tal. E aquilo é tudo muito baseado na imaginação, tem uma série de regras, claro, tal, mas é tudo muito baseado na imaginação e nessa capacidade de ser outras pessoas que não apenas você, né? E essas são duas coisas muito presentes assim na psicologia analítica, porque para a psicologia analítica a gente é mais de um, né? A gente é complexado, né? E essa é uma palavra que acho que caiu assim no uso geral, né? Complexo de inferioridade, complexo disso daquilo, né? Ah, fulano é complexado. Só que não de uma maneira pejorativa, né? O Jung fala que isso é um estado natural nosso, né? E esses complexos são como pequenas parcialidades é, 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 personalidades parciais, né? Então, é como se a gente tivesse esse potencial, né, de pluralidade
dentro de nós, né? É, e a própria questão, né, de narrar uma boa história, né? Como é que a gente narra? Daí agora pensando no nosso trabalho na clínica, né? Como é que a gente narra ou ajuda alguém a narrar uma boa história de si mesmo, né? Buscando novos significados, maneiras de costurar, né? O que que aconteceu e aonde isso influenciou, etc. E para mim isso teve muito a ver, assim, com RPG e depois eu ouvi esse eco nessa coisa toda da psicologia analítica, né? Então, esses são os meus pontos de conexão pessoal, né? Aproximando a partir desses lugares. Tem gente que se aproxima mais a partir de perspectivas espirituais, espiritualistas, religiosas, alquímicas, né? Tem gente que se aproxima mais pensando nas questões dos arquétipos, né? Que é outra contribuição do Jung, né? A respeito do inconsciente coletivo. São muitos os caminhos, né, nos quais que a gente pode se aproximar do Jung. Tem uma autora que fala que o Jung é plural, e que bom que ele é plural, que ele abre muitas leituras. Então a gente pode se interessar por ele, atuar ele, viver, conversar com ele, acrescentar ele no nosso pensamento, como clínico, mas não só como clínico, como pensamento do mundo, da vida, etc., né? De diversas maneiras, né? O que que você pensa aí, Renan? Eu acho que sim. Você foi falando, eu fui pensando nesse estereótipo, né, do que é o junguiano também, né? E quando eu penso, vou desenhar um junguiano, vou fazer uma caricatura de um junguiano, como é que ele é, né? É, geralmente a gente pensa, sei lá, alguém uma saia longa, florida, e muitas cores, e uma roupa mais solta, assim, né? Sem ser tão formal, né? É, eu acho que isso tudo vai dizendo um pouco, né, da teoria também, tanto de como esse estereótipo se constrói, afinal de contas, há algo de colorido, há algo de solto, né? Eu acho que há algo de possibilitar a expressão do próprio sujeito, consciente da sua própria expressão, né? Dele tentar, na medida do possível, se conscientizar de como ele está aparecendo ali na sua atuação profissional, o que dele há nisso, né? E isso vai possibilitando algumas coisas para além de um padrãozinho muito quadrado, né? E aí, ao olhar alguém assim, ou imaginar alguém assim, as pessoas que se interessam, que buscam, né? Acho que elas se identificam de alguma forma. Então, de alguma forma, vai também reforçando isso, né? Das pessoas se identificarem de alguma forma com isso. E o Jung, de fato, né? Era alguém múltiplo e, ao mesmo tempo que era um professor universitário, era alguém que era um psiquiatra, era alguém que era alguém na sociedade, né? Alguém dentro da situação dentro do hospital. Então, ele tinha essas várias facetas, né? Isso que você falou me faz pensar que talvez uma forma é, resumida, única, mas ao mesmo tempo plural de afirmar quem são os junguianos, a gente pode dizer que são pessoas bastante preocupadas, bastante dedicadas a tornarem-se aquilo que realmente são, de sua forma, assim, na sua vida pessoal, mas também na sua clínica, né? Então a gente pode esperar, por causa disso, um tipo de despadronização, né? Visto que cada um está buscando ser intensamente aquilo que se é. Eu falo isso porque é um dos conceitos muito centrais da obra do Jung, é o que ele chama do processo de individuação, que de novo, grosso modo, tudo grosso modo, nos conceitos explicados meio rapidinho. Grosso modo é tornar-se aquilo que você de verdade, genuinamente é, buscar esses potenciais, buscar aquilo que está um tanto além da tua consciência no momento e buscar aquilo que é mais genuíno, né, do sujeito. Então a gente não poderia esperar uma coisa diferente do clínico, ou enfim, que não seja clínico, né? Porque o psicólogo ele pode agir para além da clínica também, né? Do sujeito que se identifica, né, com o Jungiano, é uma pessoa que, por buscar intensamente ser aquilo que genuinamente é, vai romper com alguns padrões, vai romper com alguma imaginação de padronização, né, de formatação. Vai É buscar a uma sua forma bacana, forma de ser junguiano, né? exatamente, sua forma de ser Jungiano. Não à toa a gente tem várias escolas, né, várias maneiras aí de seguir esse caminho, né? Uhum, legal. Pensando em mim, assim, como eu cheguei nessa definição de sou um pós-junguiano, né?
Eu acho que é uma mistura de me tornar e de me descobrir, né? Acho que tem um pouco de cada. Na medida em que eu lembro que na faculdade, né, eu tive contato ali primeiro com TCC, com essas mais com algumas perspectivas comportamentais e com a psicanálise, né? E aí eu sentia que essas mais comportamentais faltavam um ziriguidum ali, faltava alguma coisa, né? E eu olhava a psicanálise com um pouco mais de carinho, mas ainda algumas coisas me soavam muito estranhas, né? E eu tive psicologia analítica de uma forma muito rápida, né? Na faculdade a gente tem as abordagens de uma forma geral muito rápidas. E Uhum, acho que é até interessante comentar isso, né? O quanto acho que a minha turma foi uma das primeiras ali da PUC a ter uma disputa por vagas em estágio em psicologia analítica, né? As turmas da PUC de antes sobravam vagas nessa abordagem, né? As disputas eram por outras abordagens. Isso fez, inclusive, a universidade procurar mais professores, ofertar mais vagas, mas a busca por essa abordagem ali dos estudantes aumentou exponencialmente, assim, né? Eu acho que caiu no gosto popular e se popularizou ali dos 10 últimos anos, 15 últimos anos que sejam para cá. Né? Hoje a gente vê muita gente interessado, tendo aula de psicologia analítica, tendo pós abrindo em psicologia analítica em várias universidades, até os próprios estudantes se mobilizando para estudar, né? Criando ligas acadêmicas, né? Que é uma mobilização de dentro da universidade para disponibilizar mais conteúdos extras, né? Então, acho que tem algo meu que se identificou com a teoria e que foi seguindo por ali, falando isso aqui faz mais sentido para mim, mas ao mesmo tempo teve um processo, né, de entender, de, de refinar, né, de sair da faculdade como um junguiano, aí cair na Arquese, começar a estudar Hillman e reconstruir tudo aquilo que eu era como junguiano, como uma outra forma junguiana, né? Então, acho que foi esse conjunto, né? Se descobrir e se tornar. E até uma coisa que eu pensei aqui para comentar hoje, né? Que, afinal de contas, como o Jung não define, né? Olha, para ser junguiano você tem que seguir isso, né? Os pilares da psicologia analítica, digamos, né? O que a gente teria que pensar, afinal de contas, para falar, tá, isso aqui é junguiano, né? Então, eu pensei em alguns pontos centrais, né, que precisariam ter dentro da atuação ou da perspectiva, né? Um deles é considerar que a psicologia analítica é uma psicologia profunda, né? Então, ela considera o inconsciente como algo atuante no psiquismo. Ela não deixa o inconsciente de lado, nem fala, tá, eu reconheço, mas não penso sobre ou não tenho como agir ou refletir sobre isso, então não vai ser o meu foco, não. O inconsciente se torna foco, né? Se torna um dos principais focos. Então, acho que isso é um dos pontos. uhum, Reconhecer a importância e o peso desse inconsciente. O Riemann até faz essa inversão colocando num ponto de que o inconsciente vai ser a base onde vai se produzir a consciência, né? Então, acaba até colocando isso exatamente no pilar, na base ali. Outra coisa é que é a questão da imagem psíquica, que ela é um... A nossa relação entre o consciente e o inconsciente, ela produz uma imagem psíquica, uma imagem interna. E é ela que vai nos dar a noção de realidade, né? Então, o Jung ele coloca que a teoria dele ela também é projetiva, ou seja, sempre tem algo do autor, na construção da teoria, né? E a gente precisa reconhecer o que nosso há nessa teoria, né? Então, da mesma forma, o paciente, quando relata a realidade, sempre é uma imagem construída a partir desse encontro, né, do consciente e inconsciente. Então, reconhecer o inconsciente no relato da realidade de quem escuta, sendo ele o analista, e de quem fala, sendo ele o paciente, e que há inconsciente de ambos presente nessa escuta e nessa fala, no encontro dessa escuta e dessa fala, eu acho que é um ponto central também para se entender como junguiano, né? Acho que não tem muito como fugir disso. uhum, Outra questão é que
há algo em nós para além do que nos foi feito, né? Nós não somos uma consequência linear de uma causalidade muito clara, né? E aí se liga com outro aspecto também, que é a ideia de complexidade, né? Que nem você está falando dos complexos, acho que esse é um ponto central ali da teoria, tanto que o Jung chega a propor, em alguns momentos ali, a descrição o nome, né, a nomeação da teoria dele como psicologia complexa, porque é uma psicologia dos complexos, ou seja, o complexo como uma rede, né? Como uma conexão de vários elementos ali. Então, nós não somos apenas um ser a partir daquilo que nos foi feito que precisa decifrar e desenigmatizar, não sei se existe essa palavra, mas quebrar esse enigma do sou o que sou porque me foi feito isso e ponto, né? Mas da gente Uhum, poder pensar como somos a partir disso que nos foi feito e o que nós vamos nos tornar a partir disso, né? Eu acho que dar um uhum. espaço de importância nisso também faz parte de ser junguiano. Não sei se você concorda com esses pontos, se você colocaria alguma coisa além para a gente pensar, afinal de contas, o que que é ser junguiano e quem são os Super junguianos. concordo. Aham. Não, concordo, sim. E enquanto você estava falando, na minha cabeça veio de talvez fazer alguns contrastes para ficar mais claro, tipo, o que que a gente está querendo dizer com algumas dessas coisas, né? Por exemplo, né, o que que eu digo por contraste? Então, você falou do inconsciente, né? Existem, porque a psicologia ela é plural, né? Então, são várias abordagens, a psicologia junguiana é uma abordagem específica, né? Uma forma específica de pensar as questões, né, humanas, etc., e de aplicar-se sobre elas. É muito comum, quer dizer, muito comum não. Existem determinadas abordagens que têm um viés, assim, o que se fala muito é baseado em evidências, né? Então, assim, são abordagens que embarcam dentro da forma de construção de conhecimento, né, que a gente chama de epistemologia, das ciências duras, supostamente, né, e coloca de fora determinadas coisas que não se pode afirmar, digamos assim, com muita certeza. Uma delas sendo o tal do inconsciente, né? Então, existem abordagens que, por uma questão prática, falam, bem, isso aqui a gente não vai falar porque, assim, né, o que que é isso? Supostamente nem se comprova. Há controvérsias, e, enfim, o tempo passa e as linhas vão surgindo e as linhas às vezes vão se aproximando. Mas, de novo, tudo a grosso modo, né? Vou botar isso de Deixa fora para as coisas fora do ficarem mais foco, né? práticas, fora do foco. Fora do foco, às vezes até fora do, enfim, não vamos nem falar nisso, né? Porque, enfim, não tem porquê, vai complexificar uma coisa que a gente pode simplificar aqui, tá? E abordagens que pensam dessa forma. A psicologia profunda, acho que dá para incluir a psicanálise nisso também, são as psicologias do inconsciente, elas se baseiam muito em a gente tentar buscar, falar, habitar, viver aquilo que a gente não conhece e não sabe, que é o inconsciente, né? Então, é muito diferente, assim, né, o mindset. É muito diferente a postura, né? Perante o que vai ser feito da psicologia num lugar ou em outro, né? Psicologia profunda pede que a gente se lance nesses lugares desconhecidos, né? Nesse sentido, estava lembrando do livro do... Não lembro o nome dele. Depois eu vejo o livro certinho e tal, a coisa tá meio solta na minha cabeça. Mas ele traz, assim, meio que uma cesta básica do que é você passar por uma psicoterapia junguiana, né? É você trabalhar sonhos, e trabalhar sonhos, às vezes, de uma forma sequencial. Então, sonhos, né, eles são uma expressão muito clara do inconsciente, um estado de consciência alterado, onde você vive, sente, experiencia coisas diferentes, né? Então, trabalhar os sonhos, fazer a imaginação ativa, que é o que eu falei, que de certa forma lembra o que eu estava falando a respeito do RPG, né? Um espaço imaginativo onde você entra em relação com as coisas que existem lá no inconsciente. É... Sonhos, imaginação ativa, o trabalho transferencial, que também passa pelo inconsciente, a transferência, e aí a transferência é uma coisa que também fica de fora de algumas abordagens teóricas da psicologia, porque o take das ciências duras, por assim dizer, é dissociar o experimentador, o observador, o sujeito que estuda o fenômeno do fenômeno, né? Então, se você está envolvido demais, você vai ser supostamente tendencioso, você vai manchar, vai tingir o resultado daquilo que você está tentando entender e etc, né?
A psicologia profunda, que leva em conta o inconsciente, fala, bem, a gente é gente, né? A gente está numa relação, algo de fenômeno inconsciente vai acontecer. E a gente não pode fingir que não está ali só. A gente tem que mergulhar nele, entender. Então, imagens, ideias, sentimentos que eu tenho, se o Renan, vamos supor, é o meu terapeuta, né, que eu tenho por ele, ou que ele tem por mim, que seria transferência ou contra-transferência, e como isso pode informar o que está rolando ali, né? O que está acontecendo ali. E quarto, se não me engano, é isso que você estava falando, né? Que na psicologia analítica a gente chama de função prospectiva, né? Então não é só o que me aconteceu, como o Renan estava falando, né? Só o que aconteceu, chacoalha lá, resultou na minha personalidade, quem eu sou, e é isso aí, né? A gente, enquanto junguiano, olha para frente e tenta afinar o ouvido para escutar, né? O que é, para onde a psique no sentido do conjunto das nossas imagens, experiências, de como eu sinto as coisas, vivencio e o que eu sonho, tudo isso, né? Para onde ela tenta me levar, né? Para onde que eu poderia estar indo? Então, não é só o que me aconteceu, que é o barulho original de uma coisa que eu sinto hoje, que é um eco, né? Ah, então eu sinto, sei lá, me sinto profundamente abandonado, me sinto profundamente sozinho, e isso tem a ver com o meu abandono quando eu tinha 3 anos de idade, quando sei lá o quê. Também é importante, mas a psicologia junguiana, a psicologia analítica, olha para frente e fala para onde será que as coisas estão indo? Qual a finalidade disso tudo? E acho que esse é um quarto lugar aí quase que exclusivo, né, da psicologia analítica e que fala, enfim, que eu acho que é uma coisa que eu colocaria aí nesse balaio. Uhum. Ou pelo menos das psicologias profundas ali, né? Tem outros que vão Uhum, olhar para isso, mas uhum, abordagens muito mais próximas, né? Que falam de uma linguagem muito mais, de um ponto muito mais próximo. uhum, uhum, Acho que seguindo essa conversa, né, nessas perguntas que eu pensei em trazer hoje, num estilo meio Globo Repórter, assim, que são os junguianos, o que eles fazem, o que eles comem, onde eles estão, né? Afinal de contas, onde eu encontro o junguiano, né? O que que eles estão, aonde eles estão, né? Onde estão os centros, onde estão os grupos, né? E acho que essa nossa conversa, acho que vale tanto para o pessoal que é estudante de psicologia, que quer saber que abordagem seguir, né? Ou até para os pacientes, assim, né? É, tá, o que que é isso aí que está pondo? Você colocou junguiano, mas o que que é isso, afinal? E tá, gostei disso aí. Onde que eu posso encontrar um junguiano para fazer uma terapia ou algo assim? Né? Então, a gente sente pensar, né, que o Jung ele começa a desenvolver psicologia analítica antes da formação de um curso, de uma formação em psicologia, né? Ele era médico psiquiatra e na época não existia a profissão de psicólogo. Acho que tudo começa ali no Instituto Jung, né? Num lugar onde buscar, né? Existe as clínicas, as pessoas que começam a fazer os atendimentos e isso começa a demandar uma certa formação e um centro ali para conversarem sobre, para discutirem sobre. Acho que na verdade começa ali com o Instituto de Psicanálise, mas como psicologia analítica no Instituto Jung, né, de Zurich. Então é fundado o Instituto, o Carl Gustav Jung Institute, né, e a IAP, né, também de Zurich, e elas acabam criando filiais e associações pelo mundo, né, no Brasil temos duas, né, a SBPA e a JB, né, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e Associação Junguiana do Brasil, né. E esses dois institutos também têm filiais, né? Então, às vezes aí pelo estado tem uma filial dessas instituições que são vinculadas à IAP, que é um Instituto Internacional, né, de Zurique. Essas, essas formações, como eu disse, elas têm um modelo voltado para a clínica, né, voltado para o atendimento, e que é um modelo que surge antes mesmo de se pensar em criar uma formação em psicologia, né? No Brasil, né, tem alguns estudantes, algumas pessoas que começam a estudar Jung de uma forma meio autodidatas, assim, mas quem começa a difundir os estudos em psicologia analítica
é a Nise da Silveira, né, no Rio de Janeiro. Então, ela trabalhava Uhum. no hospital psiquiátrico também e cria ali, surge a Casa das Palmeiras, que é um centro que até hoje existe, né? E acho que ali começa a ser o primeiro centro de estudos mesmo em psicologia analítica brasileiro, né? E a partir disso a coisa começa a se popularizar e se difundir, as pessoas começam a ter acesso à obra do Jung, né? Então, como eu disse, nas universidades tem cada vez tendo mais gente interessada, né? Tem vários cursos de pós-graduação, né? Acho que é onde tem ali um doutor junguiano, tem alguém que está promovendo algum pensamento junguiano, né? Mas a gente pode citar alguns centros ali que tem vários estudos, né? A PUC de São Paulo tem um núcleo de junguianos, né? Então, são vários professores. Até recentemente abriu o doutorado em psicologia analítica da Federal do Paraná, então aí no Paraná onde fica a Arques também, né, inclusive onde eu fiz meu mestrado, onde você estudou psicologia analítica também, então acaba tendo vários estudos também. Tem o Caminhos Junguianos, né, que acaba juntando o pessoal ali da Universidade de São João del Rei, de Juiz de Fora, né, que tem vários estudos também. Na UERJ também, né, tem alguns estudos. E dentro das universidades, além desses professores que acabam instigando, né, núcleos de pesquisa e tudo mais, tem as pós-graduações e tem as ligas acadêmicas, né, que é muitas vezes o próprio corpo ali de estudantes que acaba mobilizando e demandando esse estudo, né, de ouvir falar de psicologia analítica, não sei ainda se eu quero fazer uma pós ou ainda não estou tão no final do curso para começar a pós. Então começa esse movimento de estudo também, que é um movimento também recente, né? Há uns 13 anos atrás eu participei da fundação da primeira liga ativa de psicologia do Paraná, né? Então, as ligas acadêmicas eram algo muito da medicina, tinha da enfermagem também, mas dentro da psicologia não Uhum. era algo comum, né? E hoje a gente vê várias universidades com ligas acadêmicas, né, de psicologia analítica, tudo, então isso é muito bom, né? E é algo recente. Tem algumas clínicas especializadas, que é o caso da Arques, né, que além de atenderem, às vezes tem um núcleo junguiano ali de atendimentos, para quem se interessa, mas às vezes acaba culminando que nem no caso de vocês, que acaba também não tendo um grupo de estudos, né? E acaba se tornando um coletivo, né? E acho que essa ideia do coletivo muitas vezes vem de uma clínica, mas às vezes também vem de pessoas que se juntam ali de várias clínicas, né? Acho que no Brasil a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o Tiasos, a Esteses, a Artesânia, né, que são alguns grupos coletivos que promovem vários eventos, né, e muitos deles, inclusive, têm conteúdos disponíveis no YouTube e etc., né, acessível. Tem outros institutos, né, que se formam, né, exemplo do Freedom, que acaba trazendo muitas referências da psicologia analítica, inclusive internacionais, para os eventos, né? O IGEP, Uhum. né? Então, tem... Eu estou citando alguns nomes para exemplificar, mas acho que para tentar mostrar esse panorama geral, né? De que há os institutos formais ligados à Zurich, há uns institutos mais autônomos, né? Que não têm essa filiação, essa ligação, as universidades, as clínicas, que muitas vezes acabam culminando também em alguns coletivos independentes de clínicas, e um ou outro lobo solitário ali, né, que são profissionais de referência que geralmente estão fazendo eventos, cursos, grupos de estudos também, né, acho que o professor Armando aí do Paraná é um bom exemplo, né, que Uhum. carrega mais o próprio nome, mas que também são referências e pessoas que vale a pena acompanhar, seguir, né. E aí, se quer encontrar um indiano, acho que Google, né? Mas pode seguir essas linhas de pesquisa, né? De onde procurar, né? De pensar que tem nas universidades, os indianos estão nas universidades, estão nos institutos, estão nas clínicas, mas eu acho que é um ser ainda muito
ainda muito solitário nesse sentido de pega uma salinha, começa a atender, não, é, o junguiano brasileiro ainda não tem essa cultura de longo prazo, né, de se encontrar, de se reconhecer no outro e conseguir criar uma rede muito ampla, né, de pensamento. Não sei Uhum. se você falaria de alguma outra coisa. Não. Não falei para você, né? Nomes e lugares não é meu forte, então acho que você deu uma lista muito boa aí. Mas a respeito dessa coisa, né, do agrupar-se, do reconhecer-se, né, a clínica, né, a psicoterapia clínica, então é isso, né, a portinha, né, vou lá, me formei em psicologia, quero atender na clínica, tal, pessoas, vou lá, alugo minha salinha, monto, recebo meus pacientes e tal. É uma coisa muito solitária, né, porque óbvio, a gente parte de um lugar de sigilo, né, então sigilo terapêutico, né, tem que existir para que o paciente consiga se sentir também confiando de que ele pode se expor e se abrir, explorar as coisas que ele não consegue explorar no cotidiano, em outros momentos da vida dele, né? Então você já não pode sair por aí falando, né? Porque falar de trabalho, né, às vezes é um dos tópicos, né, que as pessoas gostam. A gente meio que tem que falar em linhas muito gerais, em coisas muito soltas, e olha lá, né? Então aí já existe um nível de solidão, né? Chega em casa, né, às vezes com a pessoa ali mais próxima tua, como é que foi o trabalho? Você não... Às vezes a pessoa trava Uhum, ali e fala, não, né, como é que eu vou falar? O uhum, paciente me contou isso, sabe aquele paciente que falou isso? uhum. Então, acho que é uma resistência, né, de encontrar esse tipo de conexão, Sim. mantendo o É. sigilo, mantendo a ética. Uhum, exatamente. Não tem muito como, né? A coisa já dá uma fechada, né? E aí, existem maneiras, às vezes, possíveis de se apropriar, assim, né, do saber junguiano, de uma forma tal que, às vezes, as pessoas podem se sentir meio avessas até a uma ideia de coletivo, coletividade e tal, né? Enfim, eu estou falando disso porque eu acho muito importante, né, essa coisa dessa construção coletiva, do saber coletivo, do compartilhado. Como é que vocês estão pensando? Como é que são as percepções aí de vocês, de cá e de lá, né? Que as pessoas consigam trocar e produzir isso de uma forma coletiva, né? Talvez aqui, eu não sei se você quer ficar bastante mais nesse tópico dos lugares. Tem uma coisa dos lugares que eu queria dizer. Sou ruim dos lugares, mas tem uma coisa. Tem lugares no mundo, né? Assim, no Brasil, né? A psicologia junguiana, ela tem um lugar mais ou menos forte, né? Na Itália, tem determinados lugares muito específicos, assim, né, onde a psicologia junguiana ela é mais representada, bem representada, por assim dizer, tem mais representantes, né? Vários outros lugares a coisa não tem muito lugar, assim, né? Não tem muita representação. Então acho que o Brasil é um lugar onde existe bastante. Uhum. Mas eu estava falando, né? Talvez se você quiser passar para o próximo tópico, né? Que é pode-se falar de coletivo, de coletividade, de sociedade, de cultura, etc., na psicologia junguiana, né? Pode-se falar do que pode se falar, do que se fala normalmente, quais são os temas. Agora assumi o teu lugar aqui, peguei a pergunta para para fazer para você, mas eu vou falar também. E aí, né? Quais tópicos, né? Que podem, quais são propícios, quais são os tópicos legais de abordar, quais são os que não são abordados, mas talvez pudessem ser abordados pela psicologia analítica. Legal. Só para complementar ali o que você estava falando, eu acabei me tornando um lobo Hum, solitário no fim das contas, mas temporariamente, né? Porque aqui em Portugal eu vejo muito pouco de psicologia analítica, como você disse. Tem lugares, né? uhum, E alguns uhum, lugares, às vezes, não tem nem onde você encontrar um grupo de estudos ou algo assim, não encontra, né? Por aqui tem alguns analistas formados, inclusive ligados a Zurich e tudo, mas não tem um instituto junguiano de Portugal ou algo assim, né, que ligado, né, a uma associação filiada, né? Isso dificulta muito, né? A própria as universidades valorizam muito essa ideia de uma psicologia
baseado em evidências aqui, né? Então o acesso é meio difícil. Mas eu ainda vou criar vínculos aqui, construir um coletivo com o tempo. Maravilha. Ser uma semente, né? Sim. E pensando isso, né, que você trouxe, que é, afinal de contas a pergunta título, né, da nossa fala, do que os junguianos falam, e isso acho que é de interesse tanto para pensar, né, eu sou junguiano, eu posso falar sobre isso, ou sobre o que eu tenho que saber para ser um junguiano, mas para os pacientes também, né, olha, eu tenho uma questão disso, eu procuro um junguiano, eu procuro outra abordagem, né? O junguiano pode me ajudar com esse incômodo que eu tenho, com essa demanda que eu tenho, né? E eu queria trazer primeiro acho que os temas mais clichês, assim, né? Como eu trouxe o junguiano mais estereotipado, assim, né? O que é o estereótipo do que o junguiano tá lá na clínica dele discutindo, falando, né? Eu acho que ele passa pela mandala, né? Que é aquela ideia, uma representação circular que representa o todo e que representa uma tentativa da psique de se organizar e de se expressar como uma totalidade, né? Acho que é essa a ideia da mandala. Passa pela alquimia, foi o tema acho que me puxou para a Arques, né? Quando eu era estudante e recém-formado e vi lá o curso de alquimia na Arques, acho que foi aí que eu fui parar meio na Arques, né? Por uma curiosidade, o que, afinal de contas, é isso, que isso tem a ver com psicologia, né? Passa pela mitologia, né? O junguiano fala especialmente, recorrentemente, da greco-romana, mas não exclusivamente, cada vez mais de forma plural de outras mitologias também, né? Passa pelos sonhos, pela análise dos sonhos, né? Eu acho que isso é um tema que, desde a da formação, me trouxe para a psicologia analítica, né? Esse interesse nesse tema. E a sincronicidade, que eu acho que é um tema também adotado pelos junguianos ali, como você foi capturado, né? Uhum. Então, eu acho que esses são temas comuns, né? Que a gente fala, tá falando disso, deve ser junguiano, né? E que outras abordagens, às vezes, acabam se esquivando, mesmo as psicologias profundas, né? Acabam não trazendo tanto alguns desses temas. Mas acho que dá para dizer também de outras questões, como delírios, né? A gente escuta muito, mas junguiano não vai conseguir tratar um esquizofrênico, né? Ou não vai conseguir tratar a questão de delírio. A teoria da psicologia analítica surge no estudo do esquizofrênico, né? Então a Uhum. base dela está ali, né? Uhum. Então acho que não exclui, né? E sofrimentos gerais, né? Ansiedade, depressão, insônia, relacionamento, tudo isso que a gente vê no dia a dia da clínica, há uma perspectiva junguiana para falar sobre isso, para trabalhar sobre isso, né? Aí, acho que cada vez mais o junguiano também tem se voltado a poder se falar sobre o mundo e sobre a política, para além das questões quase que individuais, né? Do indivíduo tornar-se a si mesmo num processo muito individualista, mas do indivíduo tornar-se a si Uhum. mesmo cada vez mais entendendo esse processo de mundo e de política, e aí o junguiano tem que pensar sobre esses processos também, né? Sim. E acho que o campo junguiano ele não é um conjunto de temas, né? Ó, falou desses temas é Jung, falou de outros temas não é Jung, mas é uma perspectiva, né? E acho que passa por tudo aquilo que eu trouxe do, de como olhar, né? Do que se considerar. Então, a partir dessa perspectiva, você pode olhar vários temas, né? Até comentei com o Neto essa semana, né? De um caso que eu era recém-formado, eu estudava ali sobre a questão das drogas e eu tive contato com um profissional que falou, eu sou junguiano, trabalho na clínica como junguiano, mas quando aparece um caso de dependência, eu uso o TCC, né? E eu fico pensando,
como que acontece essa mudança, né? Ele deixa de ter a perspectiva de considerar e de acreditar em tudo aquilo que ele parte no olhar psíquico dele, né? Ou só porque começou a utilizar algumas técnicas, aí deixa de ser junguiano, né? Perdeu a carteirinha, né? Deu a Anulou, não é carteirinha, né? mais. Uhum, Tira, tira a roupa larga, coloca um terninho, né? Pronto, agora. uhum, Não, né? uhum. Mas eu acho que há alguns aspectos, por exemplo, icônicos, né, na psicologia, como o uso de droga, mas especialmente o suicídio, né? E que é muito difícil pro psicólogo, pro profissional, às vezes, sustentar ali o lugar de um olhar para a alma, né? Que é essa proposta da psicologia analítica, e de não ativar alguns complexos ali e falar, tá, aqui eu preciso tomar uma postura que é diferente daquilo que eu vinha tomando. É claro, o profissional, mesmo engano, ele vai se adaptar àquilo que está vindo e conforme a coisa muda, ele também tem que se adaptar e tem que mudar. Mas mudar a proposta clínica dele para uma coisa totalmente diferente, começar a desconsiderar algumas coisas que considerava, eu acho meio estranho, né? Então, a gente tem junguianos que desenvolvem estudos de psicologia analítica sobre drogas, né? Sobre suicídio, inclusive o livro Suicídio e Alma do Hillman, eu acho que é fundamental para pensar o que é ser é, o que é fazer alma, o que é essa proposta da psicologia analítica, né? E aí eu, para finalizar só essa fala, trazer alguns dos aspectos que eu, particularmente no meu trajeto, né, acabei desenvolvendo ali. Eu comecei a estudar psicologia analítica relacionada ao sistema de drogas, né, que foi tema do meu primeiro mestrado, que eu fiz na Universidade de Valência, relacionando alquimia e drogas, né. Depois eu fui fazer na minha especialização da PUC, eu fiz uma relação entre a alquimia e o tabuleiro, o RPG, então a criação de um tabuleiro alquímico, mas aí pensado não só para os de drogas também, mas para o processo de individuação como um todo, né? Fui provocado a falar sobre suicídio e aí eu fui ler o Suicídio de Alma e acho que acabei desenvolvendo mais alguns estudos, algumas coisas nessa área, né? No meu mestrado da Universidade Federal eu estudei ansiedade, pânico, né? E sempre com essa base da psicologia analítica, né? E agora eu estou focado um pouco mais nessas questões de geopolítica, de migração, né? Acho que faz sentido eu estar estudando isso. Uhum. Como a gente fala, não tem como não estar falando da gente quando a gente faz essas escolhas e etc. Claro. Mas todos esses são temas, né, que a psicologia analítica aborda, e até acho que a presença do Neto aqui como representante da Arquesc, para mim, é um dos centros que fala dos mais variados assuntos da psicologia analítica, que é uma crítica até que eu tenho, né, ao campo, de muitas vezes os junguianos focarem nos temas que o Jung falou, e não conseguir usar a perspectiva analítica para falar dos novos temas, Uhum. dos novos fenômenos que os pós-junguianos acabam conseguindo fazer, né, mas os junguianos mais Uhum. clássicos não. E, Neto, se quiser falar sobre o que os junguianos falam, afinal de contas, e sobre a tua trajetória aí de estudos e temas, e do que a Arques pesquisa, e o que você vê por aí também em Uhum. outros lugares, outros grupos que você participa. Uhum. Então, para falar disso, eu quero voltar numa coisa que eu falei para corrigir, né? Que eu falei meio que de uma cesta básica, né, do processo junguiano na psicoterapia, né, como trabalho com sonhos, imaginação ativa, função prospectiva e uma falha a transferência. Não é transferência, eu confundi. O Renan falou em mitologia, né? Então, é a amplificação. O que é a amplificação? É a gente buscar na história humana, é a gente buscar em aspectos coletivos, culturais, que podem estar muito afastados de nós no tempo, elementos que falam sobre, que reverberam de algum jeito dramas, dificuldades contemporâneos, dramas, dificuldades individuais, né? Então, a imagem que o Jung traz é assim, né? Se o inconsciente, né? Da época da escrita dele, isso, né? Então, se o inconsciente freudiano lá era um quartinho pessoal na casa pessoal da pessoa,
quartinho de bebê, ele diz, que hoje em dia é o quarto de entulho, né? Uma casa que é um pouquinho maior, às vezes tem um quartinho de entulho que joga um monte de treco lá. Seria a ideia do inconsciente pessoal, né? O Jung, ele traz essa ideia de um inconsciente coletivo, psique objetivo, às vezes ele chama assim, né? Mas enfim, um inconsciente coletivo, como ser, talvez colocando numa imagem, um mar que banha a todos nós, né? Então, temas que banham a todos nós, a nossa existência humana, as nossas coletividades, temas que a gente vê em culturas, né, de muito tempo atrás e que podem, de alguma maneira, estar aqui, ou, de certa forma, também, entre aspas, estar pedindo para estar aqui na nossa cultura hoje em dia, né? Mas por que que eu falei disso? Para voltar no tema de agora, para dizer que é necessário, assim, essa é a minha perspectiva, né? Eu acho muito necessário que os indianos se permitam a falar de temas maiores que só a clínica do um a um, ou pelo contrário, desse lugar da amplificação e de buscar na mitologia, na alquimia, em várias outras culturas, etc., amplificações, significados outros para as coisas que um paciente traz e aplicar só nele, trazer só para ele, né? A gente tem que falar de aspectos coletivos, né? O Jung, ele tem uma biografia, que não é uma autobiografia, mas é uma biografia, né? Que é Memórias, Sonhos e Reflexões, que é uma das escritas, assim, que vão se estender mais na parte final da vida dele, né? E ele tem um parágrafo que eu acho que justifica muito isso, que ele fala assim, tem coisas, né, em aspectos sociais, coletivos, que acontecem e que influenciam a vida individual do sujeito e que a gente tem que estar ciente para saber o que está influenciando, o que está exercendo algum tipo de pressão, de deformação, de presença na vida individual, sem que às vezes a pessoa mesmo saiba, né? Aí ele diz assim, a psicologia não se dedicou ainda a essa tarefa. Ele está falando mais da dele, assim, né? Supondo a época que isso foi escrito, acho que já tinha gente falando de alguma coisa mais coletiva, então está falando da psicologia dele, né? Mas acho que essa é a porta que fica entreaberta para os junguianos vindouros, né? Tipo assim, ele, no fim da vida dele, deixando essa porta aberta, falando, ó, galera, tem uma coisa aqui que a psicologia precisa se dedicar. Então, assim, não apenas nós da Arques, mas a gente da Arques, a gente tem bastante isso, esse pensamento, assim, de pensar essas questões culturais, contemporâneas, coletivas, né? Então, a gente tem braço de estudos de ecopsicoterapia, crise climática, a gente tem braço de estudos de psique política, de imaginação política, e de articular a psicologia analítica com os acontecimentos políticos. A gente tem o braço de estudos lá das questões da digitalidade, que é particularmente um tema muito caro para mim. Então, somos eu e um colega, o Gustavo Steidel, da clínica, que a gente tem ministrado cursos, eventos, palestras, etc., a respeito desse tema, que é um tema que está absolutamente presente nesse momento, né? A gente está aqui, né, através do digital, através da tecnologia, isso, enfim, né, tem uma presença psíquica, forma e deforma principalmente a nossa psique, né? Então, assim, a gente tem muito que a gente pode e deve, e tem muito a contribuir a respeito desses temas coletivos, desses temas maiores. Justamente, quem sabe, porque a psicologia analítica ela tem um processo de produção de conhecimento que é um pouco outsider, um pouco paralelo, lateral ao fazer do que a gente estava falando no outro momento de outras abordagens que são mais baseadas em evidência e que estão mais é aquela história, a gente não enxerga o que está no próprio rosto, a gente precisa de um passo de distância ou de um espelho para conseguir enxergar, né? Então, acho que a psicologia analítica ela tem esse passo para fora de um determinado fazer e pensar e viver o mundo, e ela consegue oferecer muita perspectiva muito bacana a respeito das coisas que estão acontecendo, e, enfim, né? Então, e aí nesse sentido a gente tem, eu acho que tem sido crescente, né? São congressos recentes que estão tomando mais essa temática de temas coletivos. A gente está quer dizer, o Renan está em Portugal, né? Mas a gente aqui no Brasil, então a gente está no Sul Global. Sul Global a gente tem que pensar questões como colonialismo, imperialismo, extrativismo, etc., né? E isso não pode estar descosturado do nosso jeito de pensar psicologia. Isso não é só blá 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 do coletivo, aquilo vai estar afetando a psique do sujeito quando ele te procura, né, na clínica, né? Então, acho que são muitos os temas possíveis, só que é interessante que a gente se permita diálogo, né? Não ficar muito fechado numa coisa
de que tudo já está escrito dentro do nosso saber, da psicologia analítica, tudo já está escrito nas obras do Jung, e a gente só precisa saber daquilo, e abrir para diálogos interessantes para outras coisas, né? Bem, essa é a perspectiva que a gente parte na Arquese, que eu tenho visto que as pessoas que partem, né, e que abordam essas questões maiores e mais coletivas, têm tomado, né? Legal. Embora eu não esteja no sul global, acho que o português também precisa pensar as questões de colonialismo e, e etc, né? Uhum. E até acrescentando isso que você comentou, né, da ecopsicologia, há uma influência do Hillman na formação do pensamento de uma ecopsicologia, né, até da fundação, né? Sim, E como não se fala, né, de como não se trabalha com psicologia analítica e drogas, se, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, eles colocam o Jung como um cofundador. Apesar de ele não ter participado da fundação, o fundador ele exatamente. desenvolve, estrutura o pensamento da criação da Alcoólicos Anônimos através do contato com o Jung, né? Então, o Jung está presente na, no pensamento da criação do Alcoólicos Anônimos, de uma ecopsicologia também, né? Através ali do intermédio do Hillman, e está nessas temáticas todas. Arqués, tem algum outro curso que esteja em vista aí para fazer? Com alguma outra temática? Tem os cursos introdutórios também, psicologia analítica, né? Isso. Eu falei desses porque eu acho que esses são os que mais alcançam o coletivo e o mundo, Tem um né? Mas a grupo de gente política, constantemente. né? Isso. Aliás, é excelente, né? É toda sexta-feira, estava nele hoje mesmo. É, assim, eu falei desses porque esses são os mais coletivos, né? Mas sim, a gente constantemente está oferecendo cursos e grupos de estudo que são portas de entrada, né, na obra, tanto do Jung como dos pós-jungianos, né? Então, você citou bastante o Hillman, né, Renan? O James Hillman, né, ele é um exponente, assim, né, dos pós-jungianos, que pega e que dá aquele twist, né, aquele 2.0, assim, na obra, né? E a gente constantemente a gente está inclusive agora em vias de conclusão, quinta-feira que vem a aula de conclusão de um curso da psicologia arquetípica do James Hillman, né? A gente tem módulos de entrada, ano que vem vai ter um grupo de estudos também de uma obra muito de entrada do James Hillman, que é o Revendo a Psicologia, o colega Diogo vai fazer. A gente tem grupos de estudos, grupos de estudos de prática clínica, né? A Kátia leva adiante. A gente tem grupos de supervisão, né? Que supervisão é essa prática que o psicoterapeuta passa para ventilar os casos e entender melhor os casos com colegas, né? Com pares, e normalmente com um psicoterapeuta já mais experiente, né? Enfim. Então a gente oferece também a supervisão individual, a gente oferece supervisão em grupo. Tá sempre pipocando. Ano que vem a gente tem uma empreitada aí grande a respeito dessa questão da digitalização da vida. A gente vai lançar alguns módulos, algumas propostas de estudo para melhor entender como é que isso está afetando a gente, individual e coletivamente. Pô, tem coisa, tem bastante coisa, né? E tem coisa ao redor também, né? Você falou do Tiasos, né? Que é muito bacana, né? Assim, muitos eventos muito interessantes já aconteceram. A gente tem os grupos, né? Grupo de WhatsApp, né, o Rubicão, muita coisa também acontecendo, muita divulgação de evento, muito interessante. Então, o povo está trabalhando, o povo está costurando as coisas com questões atuais, e eu acho que esse é um convite também, né, para que a gente possa pensar as questões atuais através de perspectivas que tenham bastante a oferecer, como a psicologia analítica, né? E esses cursos, eles são mais para psicólogos ou tem alguns temas aí que são abertos para o público geral também? A gente tem, assim, tem alguns que ficam com pré-requisito um pouco maior, né, assim, que são estudos já que partem de alguns lugares já mais avançados, mas tem vários outros que são introdutórios, né? Inclusive é muito legal, é muito massa quando vem um designer, uma advogada, um médico ainda tá mais perto ali, né, que, enfim, mas, assim, pessoas de outra, um físico, não sei o quê, é muito legal, assim, porque acrescenta na pluralidade das imagens, né? Acho que a gente parte muito do ponto
de a gente parte do ponto de que a gente parte de vários pontos. Então, o acréscimo de imagens, isso que a gente está conversando aqui me faz lembrar de tal coisa da advocacia, da física, do design. Isso é muito legal, é muito legal. Primeiro porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer na clínica, né? Assim, escutar vários significados em coisas que as pessoas trazem da vida delas e tal, mas é porque também abre esse espaço para a construção de um saber mais ou menos coletivo, né? Onde todo mundo tem um tipo de lugar de participação. Então, mas enfim, a gente tem, vai lá, por exemplo, módulos, né? Então, módulo 1 da psicologia analítica de Jung, módulo 1 da psicologia arquetípica de James Hillman, né? E Que esses são são abertos ao anuais e público, bem introdutórios, né? são bem introdutórios. Então, às vezes, né, se tem alguém com vontade de começar a se aproximar da psicologia analítica, são lugares legais aí de chegar. Legal. Eu estou propondo essas conversas aqui, né, no formato de live. Essa é a última dessa sequência, né, de conversas que tenta, afinal de contas, explicar o que que é essa psicologia analítica, né? O que é psicologia, o que é analítica junguiana, né? É, mas pretendo também fazer aí um conteúdo aberto, um pouco mais extenso sobre psicologia analítica e provavelmente não no Instagram, mas nos outros canais, né, ali do YouTube e Spotify. Para em breve, quem sabe, também é lançar aqui, ver se encontro gente por aqui interessada em estudar Jung, abrir um grupo de estudos, né? Mas para isso precisa primeiro apresentar o que é Jung, afinal de contas, né? E com relação aos temas, estou indo para estudar um pouco essa questão das migrações, estou migrando para as migrações. Uhum. E mas os outros temáticas continuam ativos, né? Até ontem eu estava começando a escrever aqui, assisti ontem um filme, Coraline, e aí já estou fazendo uma análise relacionando com dependências, tudo, então provavelmente também já vou fazer alguns conteúdos analisando alguns filmes, algo assim. E vou disponibilizando aqui, divulgando nas minhas redes. Neto, quer concluir, falar mais alguma coisa? Você acha que respondemos a questão, afinal, do que os jungianos falam? Olha, será? Não sei. Se alguém surgir com perguntas, com dúvidas, né, pode mandar para a gente, né? Acho que pode buscar nos respectivos arrobas aí de Instagram, né? Porque a gente vai falando, às vezes a gente parte de pontos assim que para a gente tão estabelecidos e às vezes para ouvintes podem não estar, né? Mas acho que falamos um bom tanto, né? Assim, acho que dá para articular, dá para encontrar um lugar mais ou menos específico da tal da psicologia junguiana e o que que ela pode oferecer. Ó, a gente tem comentário aqui, né, nesse exato momento. Você quer ler, Renan? Paty, pessoal, prazer conhecer vocês. Sou analista em formação e achei muito rico esse panorama que vocês apresentaram. Legal, obrigado. Eu acho que tem uma riqueza nisso, né? E eu concordo com o Neto que a gente trouxe algumas possibilidades, né? Mas acho que a gente não encerrou do que, afinal de contas, o campo junguiano pode tratar, porque acho que não há um campo a se encerrar, né? Mas acho que um pouco essa Sim. proposta que a gente tinha de exemplificar, trazer referências, trazer possibilidades e ampliar e cutucar essa curiosidade de pensar coisas novas, né? Eu acho que essa proposta, eu acho que a gente conseguiu atingir. Uhum, uhum. E eu quero te agradecer o convite. Legal, super legal a gente conversar, ainda mais num papo mais solto, assim, né? A gente às vezes está acostumado à aula, né? A dar aula, a coordenar coisas. A gente tem que estar com o pensamento assim mais duro, né? Mais precisa passar por aqui, por ali, fazer tal coisa. E às vezes num papo mais solto, assim, a gente vai revendo algumas coisas, né? Assim, do nosso próximo, do nosso próprio envolvimento com a área, né? De coisas que estão ou que não estão acontecendo agora, de imaginar o que que as pessoas estão imaginando, né? Olhando de fora. É legal mudar essa perspectiva, mudar o jeito que a coisa acontece, né? Então, eu te agradeço, Renan, te agradeço o convite aí, foi bem legal, foi divertido. E vamos conversando, né? Fico aberto aí para próximas
E vamos jogar semente nesse campo português aí, né? Acho que a psicologia analítica também tem coisas a acrescentar, né? Contribuir por aí também, né? Sim, eu quem sabe eu encontro. Às vezes eu que não encontrei também. Tem um monte de junguiano em algum canto por aqui. E eu que não tô sabendo procurar, tô procurando do jeito que eu encontrava por aí, né? Quem sabe Uhum. precisa redescobrir a forma de buscar por aqui. Mas por nada, como eu disse, foi um reconvite, né? Porque você me cutucou de termos essa conversa e eu reconvidei, repuxei para encaixar aqui nessa sequência. Acho que foi ótimo e não, não teria como ser diferente, senão alguém da orquestra que é um pessoal que tem contato com uma multiplicidade de temas aí absurdo, né? A gente trouxe só as coisas que estão ativas agora, né? Se a gente for pegar os temas que a gente passou nos últimos 10 anos aí de grupos de estudos e cursos, é infinita a possibilidade, né? Mas eu acho que É, foi excelente e eu que agradeço. E pessoal aí que vamos tiver seguir. interesse, né, segue a Arquez, segue o Uhum. Neto, tem o meu Instagram também, é, o YouTube, Spotify, etc. E se inscrevam ali para receber as notícias, né, ativa o sininho, como disse, para receber as notícias Clássico. dos temas, né? E é isso, Neto. Muito obrigado, obrigado pessoal, obrigado participação de quem comentou lá no comecinho, aqui no final também. Agradeço o ouvido, a atenção aí do pessoal. Falamos mais na sequência. Tá bem, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.